Eu quero que você preste bem atenção à seriedade e à gravidade de tudo aquilo que eu vou contar neste sonho. Era um ambiente muito iluminado e é uma mesa com dezenas de cadeiras. E eu me sentava em uma das cadeiras, todas as cadeiras estavam preenchidas. E aí eu via a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro e o Senhor me dizia assim: Reginaldo, faz uma live e conta a nação brasileira. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer, vai ficar gravado, você vai assistir, o que eu vou dizer aqui. E eu espero que não aconteça. Me mostrou uma reunião de vários feiticeiros, bruxos, pesadíssimos, de magia negra, tentando com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se levantasse mais do leito do hospital. O outro lado está se organizando muito. E aí eu vi três fatores. Eu vi a pressão do presidente sendo atingido por algo espiritual. Era algo tentando atingir as pernas, como se desse uma AVC, uma trombose nele. Porque foram pagos muito dinheiro. Mas pode ser que você escutem nas últimas 48 horas. Todos façam orações, súplicas, porque a guerra espiritual está travada. A nossa briga não é contra carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades da região celeste. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde desta sexta-feira, 18 de abril de 2025, traz mais uma gloriosa palavra profética para a nação brasileira. Diretamente do seu canal do YouTube, o apóstolo diz que Deus lhe mostrou uma reunião espiritual e dentro desta reunião um grupo de feiticeiros reunidos contra o ex-presidente Bolsonaro, para que ele não saia mais daquele hospital. O apóstolo diz também que esta reunião era para atingir 3 partes do corpo do presidente e pede urgentemente para que o povo levante um jejum e intensifique as orações em prol da vida de Bolsonaro. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. A hora nesse exato momento são 16 horas e 39 minutos do dia 18 de 4 de 2025. 16 horas e 39 minutos do dia 18 de 4 de 2025. Nós estamos nos 12 minutos e 37 segundos. 12 minutos e 37 segundos do início dessa live. 12 minutos e 37 segundos do início dessa live. Eu começo agora a contar o sonho. Eu quero que você preste bem atenção, à seriedade e à gravidade de tudo aquilo que eu vou contar neste sonho. Eu tive um sonho que eu fui levado e eu entrava em um ambiente muito espaçoso. Era um ambiente muito iluminado e é uma mesa com dezenas de cadeiras. Não deu para mim deduzir quantas cadeiras ele estava naquela mesa linda e maravilhosa, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus que me dizia: este é um ambiente espiritual. Você está em uma assembleia das coisas espirituais. E eu me sentava em uma das cadeiras, todas as cadeiras estavam preenchidas, mas eu via só um clarão muito grande nelas, e eu senti que eram anjos de Deus que ali estavam. E ali começava-se uma oração e uma reunião, e começavam a dar muitas pautas dentro daquelas orações e daquela reunião. E aí eu via a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, e uma das pessoas, um dos anjos de Deus iluminados, o Senhor falava bem claro, perante uma parte que mais iluminada estava em uma cadeira. E o Senhor me dizia assim: Reginaldo, faz uma live e conta a nação brasileira. Quando eu comecei a querer fazer essa live, era dia 17. Um dia antes de hoje, então, seu dia 18 de 4 de 2025, era 17.
Eu não consegui entrar na noite do dia 17. Não consegui entrar. E Deus dizia assim, não entre porque você vai ser mostrado algo. Quando foi depois da meia-noite, já passou do dia 17 para o dia 18, porque passaram da meia-noite. Passou do dia 17 para o dia 18, porque passaram da meia-noite. Era meia-noite 1, meia-noite 2. Eu fui dormir e sonhei. E quando eu sonhei, eu estava nessa assembleia espiritual, nessa mesa. E aí o Senhor disse, agora você tem que ver tudo aquilo que o Espírito de Deus disse. E você vai ter que contar à nação brasileira tudo aquilo que você está vendo aqui. E eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro. No que eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Espírito Santo de Deus disse assim, peça de uma maneira ensurdecedora, de uma maneira insistente, muito, sabe, insistente de 1000%, 1000 vezes mais, 1000%, 1000 vezes mais, para que o território nacional brasileiro multiplique as suas orações, mas que ele peça para o maior número de pessoas orar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque as coisas que lá ele está passando não são físicas, mas também tem a sua porcentagem espiritual muito grande. A sua porcentagem espiritual é muito grande. Aí o Senhor, o Espírito de Deus me disse, você lembra que no dia 7/4/2025 foi relatado a você em sonho tudo que o presidente está passando hoje? Contra a prova, Reginaldo, não existe argumento. Se você mostra a prova, e se você bate nas horas, e você bate nos minutos, e na data, não tem como dizer que não foi. Ou que a nação brasileira e os familiares do presidente Jair Messias Bolsonaro não estão sendo avisados que a briga é muito mais a porcentagem espiritual do que física. Então, no dia 7/4/2025, foi colocada ali a porcentagem. Foi colocada ali a porcentagem espiritual. A porcentagem espiritual foi colocada ali. Foi colocado tudo ali, aquela porcentagem espiritual. Foi colocada a porcentagem espiritual. Você coloca a sua água aí, porque já eu vou orar sobre a água, tá bom? Já deixa a sua água aí, por gentileza. Então, foi colocado sobre no dia 7/4/2025, foi colocado sobre isso na live desse dia. Foi colocado sobre isso na live desse dia. No dia 7/4/2025. E tudo está lá enquanto a prova existe argumento. Agora é uma nova fase. Você vai pedir para que o povo que lhe assiste, em milhares de vezes, conquiste milhares de pessoas para que se proponham a se colocar de oração e jejum pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque, na verdade, eu vou te mostrar algo, um protocolo, que não é um protocolo médico, mas é um protocolo espiritual. Por isso, você está em uma reunião, uma assembleia solene espiritual. Você está em uma assembleia. E aqui estão anjos poderosos que estão nessa assembleia. Olha, então nessa reunião solene, essa assembleias de coisas espirituais, e eu vi ali, eram cadeiras que não acabavam mais, também eram seres iluminados que não acabavam mais, e os anjos do Senhor estavam ali. E o Senhor disse, peça oração, cada pessoa, milhares de vezes. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer, vai ficar gravado, você vai assistir, você vai gravar essa live, e você vai ver as conclusões depois. Se você contemplar as conclusões depois, de fatos e acontecimentos que aqui estão sendo ditos, você tem que se preocupar muitíssimo, até mesmo se desesperar. É isso que eu estou dizendo. Então vamos lá. Esse sonho do dia 7, eu gostaria de pedir um favor. Eu, servo de Deus em primeiro lugar, Reginaldo Rolim. Existe aí um cortezinho que foi feito das 4 coisas do sonho do dia 7 de 2025. Dia 7/4/2025. Eu gostaria que vocês guardassem isso para vocês. Por quê? Lá eu passo para o sonho definitivo e encerro. Escuta. Lá fala sobre a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro. Lá fala que eu vi um anjo segurando a mão do presidente, e esse anjo estava segurando a mão do presidente no corredor de um hospital. Tá lá. Não tenha aquela live por uma live qualquer, porque ela não é. Guarda ela e compartilha com milhares de pessoas. Tudo que foi dito da primeira parte, cumpriu. Dia 11, 4 dias depois, o presidente estava hospitalizado. Passando ali pelo corredor do hospital,
lá em Natal. Vocês não viram, mas o anjo do Senhor estava lá carregando ele, porque o sonho aconteceu. Eu vi o aparelho digestivo dele e uma dor no estômago. Ele foi internado pelo aparelho digestivo e uma dor que ele sentiu no estômago. Isso tudo está na live do dia 7/4/2025. Vocês não podem perder e tem que compartilhar com o maior número de pessoas. O meu espanto, o meu medo é por esta outro sonho que eu vou contar quando eu terminar aqui. Isso se cumpriu. Bem, eu vi áudios como se fosse de WhatsApp, e uma autoridade entregando outra autoridade. Uma autoridade gravou outra autoridade e ele estava revelando o conteúdo do WhatsApp que estava ali. Também aconteceu. O assessor entregando a outra autoridade. Duas coisas aconteceram em menos de 10 dias. Do dia 7/4/2025 para cá. Hoje é 18/4/2025. O horário agora é 16h51. 16h51, nós estamos a 24 minutos e 44 segundos dessa live. 24 minutos e 44 segundos dessa live. Da data do dia 18/4/2025, 16 horas e 52 minutos. Esses dois pontos aconteceram. Não era para a nação brasileira estar dormindo na sua retaguarda, não. Não era para a nação brasileira estar dormindo na sua retaguarda, não. Era para estar atento. E a nação brasileira está dormindo. Algum líder evangélico, algum líder espiritual na nação brasileira, já era para ter proclamado que todas as igrejas orassem e jejuassem pelo presidente Jair Bolsonaro. Se ele representa alguma coisa para essa nação, para essas igrejas, para esses homens, teriam que já proclamar de imediato nas redes sociais oração e jejum. Deus quer que os líderes espirituais dessa nação proclamem de forma grande e imediatamente um jejum nas redes sociais e coloque, se o cara tem 300 templos evangélicos, coloca. Se a pessoa tem 1.500, coloca. 2.000 templos, 3.000, coloca. Todas as pessoas cristãs, católicas, evangélicas, deveriam proclamar às suas comunidades que levantassem orações constantes e jejum pelo presidente Jair Bolsonaro. E isso é seríssimo. Então, duas coisas aconteceram. A terceira coisa que está no dia 7, eu vi uma autoridade. Eu pegava aqui, ó, tá lá. Pegava o telefone e ligava. É os próximos capítulos que vai acontecer. Ligava para outra autoridade e dizia assim, olha, eu tenho isso, 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 tenho aquilo de você. Se você fizer assim, nós vamos fazer assim, vai dar certo para você e vai dar certo para todo mundo. Esse é tipo acordo, Mas se você não fizer, todo esse pacote, tudo que tem aqui vai cair em cima de você. Está na live dia 7/4/2025. Está na live dia 7/4/2025. Está na live do dia 7/4/2025. E antes dessa parte que eu estou falando agora, eu falava sobre a anistia sendo aprovada. Porque depois que este homem gravasse e pegasse o que tinha gravado, que eu vi um áudio de WhatsApp, eu falei aqui, está lá na live, eu preciso que assistam esse negócio, do dia 7/4/2024. Está lá, e tem um cortezinho lá que eu coloquei, detalhes sobre Bolsonaro. Eu coloquei lá, detalhes sobre o presidente Bolsonaro. Por gentileza, por favor, fiscalize. Eu preciso que vocês façam isso. Eu não quero ver vocês agoniados, desesperados, perto de surpresa, porque nessa live é dito as coisas espirituais, se elas são espirituais, em Amós 3:7, certamente se eu não falar coisa alguma, se antes revelar os seus segredos, seus servos profetas, antes da Rede Globo, da Record, do site, dos blogs nacionais e internacionais saírem, 24 horas antes vai sair aqui. É isso que Deus quer que você veja. Porque depois dessa gravação de WhatsApp, está lá, iria passar para a anistia. E teria tudo a contribuir com a anistia. Depois que aprovado a anistia, a justiça de Deus ia ser feita. A justiça de Deus ia ser feita. Depois disso, o telefonema de uma grande autoridade para outra grande autoridade. Ó, é assim. Ia tomar outro curso. Porque foi dito naquela live, queira o diabo ou não queira o diabo, Deus iria conduzir Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Queira o diabo ou não queira o diabo, Deus irá conduzir o presidente Jair Messias Bolsonaro novamente à presidência da República. Também está nesta live que eu estou detalhando, desenhando, do dia 7/4/2025. Tudo está lá. Começou a acontecer a partir do dia 11, 4 dias depois da live. 4 dias depois da live começou. Tantas provas assim,
É impossível que alguém ainda pense alguma besteira. Agora, o recado da parte espiritual, do Espírito Santo de Deus, do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus. Esse recado vem para todos aqueles que intimarem a 1000 pessoas. Isso não é brincadeira. Se quem ama o presidente Jair Messias Bolsonaro vai fazer isso. Porque você possivelmente vai ver acontecer com ele o que eu vou dizer aqui. E eu espero que não aconteça. Eu espero que não aconteça. Eu, servo de Deus, em primeiro lugar, profeta de Deus, apóstolo de namoro, espero que não aconteça. Mas para isso, vocês têm que pegar 1000 pessoas de uma forma enlouquecida e convencer que o que nós estamos passando é gravíssimo e sério. Você está na sua casa nesse exato momento, você já comeu direitinho, você já tomou seu café, mas ele não. Ele está no leito do hospital e está sofrendo. Ele está sofrendo. E nenhum de vocês sabem o tanto que ele está sofrendo. E ele está sofrendo. Eu não olho para o boletim médico. Para mim, ele não diz o que o espiritual diz. O boletim médico, para mim, não diz o que o espiritual diz. Aí vocês vão fiscalizar. Vou começar agora a contar o sonho, não paro mais, até finalizar. Começando agora a contar o sonho, não parando mais, até finalizar. Eu finalizo orando pela água, orando no Pai Nosso e fazendo clamor. Compartilha com mais maior número de pessoas o link que está aí na descrição, apóstolo Reginaldo Rolim. Compartilha com o maior número de pessoas o link que está aí, apóstolo Reginaldo Rolim. E vamos lá. Eu fui levado a um canto muito espaçoso, uma mesa com dezenas e dezenas de cadeiras. Eu sabia que aquela mesa era algo forte, espiritual. E o Espírito Santo de Deus chegou e disse: Reginaldo, não temas. O Senhor. Reginaldo, não temas. Sente na mesa porque você está em uma assembleia espiritual. E eu sentava na mesa. Um dos anjos puxava a minha cadeira. Porque eu via, porque era só luz. Era só luz, só luz, só luz. Puxava a cadeira e eu me sentava nessa cadeira. Quando eu me sentava nessa cadeira, todos sentavam, eram uns iluminados, outros mais iluminados do que outros. Do locais que estavam aquelas cadeiras, estava muito iluminado. Eu senti que era anjo do Senhor e o Senhor estava ali. E o Senhor falou assim: Reginaldo, não temas. Diz a nação brasileira o que você vai ver nesta hora, nesse momento, nessa reunião espiritual, pois tu estás em uma assembleia espiritual. Assim como o Senhor Jesus estava na mesa com os seus discípulos na última Santa Ceia, naquela Santa Ceia, o Senhor não era costume se reunir com os seus apóstolos, né? Na mesa, na Santa Ceia, mais ou menos assim, mas era muito grande. E eu estava ali, sentava, e era uma oração espiritual. Começava a entoar louvores, né? Louvores, adorações ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí oramos, eu orava, e eu sentia oração. Aí disse: eu vou te mostrar o presidente Jair Messias Bolsonaro. E estava lá. E o Senhor disse: a porcentagem do que esse homem está passando é muito maior no espiritual. Lembre-se, Reginaldo, e lembre-se a nação brasileira, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra todos os espíritos e potestades que é para a região celeste. Me mostrou uma reunião de vários feiticeiros, bruxos, pesadíssimos, de magia negra, tentando com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se levantasse mais do leito do hospital. Não se levantasse mais do leito do hospital. Era uma reunião do mal, né, com bruxos, com pessoas de magia negras, tentando fazer com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não levantasse mais dali. E eles estavam fazendo trabalhos ocultos para que outros órgãos do presidente fossem atingidos. Outros órgãos do presidente fossem atingidos. E o Senhor disse: agora vai e conta nesta live e exige que cada um deles convide mais 1000 pessoas e todos os líderes espirituais dessa nação que amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, se preocupam com ele, deveriam ir para suas redes sociais, para suas formas de divulgação e evangelismo, fazer uma convocação para toda a comunidade, segundo os seus líderes espirituais, entrassem em oração, clamor e jejum, porque o outro lado está se organizando muito. Só não venceu porque eu não permito. Mas a igreja tem que ser colocada de pé, porque são o sal da terra e são a luz do mundo. E aí eu vi 3 fatores. Eu vi a pressão do presidente sendo atingido por algo espiritual. A pressão, são 17 horas e 2 minutos. 17 horas e 2 minutos agora,
do dia 18 de 4 de 2025, 17 horas e 2 minutos, do dia 18 de 4 de 2025, nós estamos em 35 minutos e 33 segundos dessa live. 35 minutos e 33 segundos dessa live. Em primeiro, a pressão do presidente Jair Messias Bolsonaro, atingido ou querendo ser atingido por algo espiritual, mesmo tendo medicação, uma alteração sobre a pressão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, ele não está passando por isso. Não houve nenhuma matéria de blog, nem de site, nem de jornal. E isso é para partir desse exato momento. 17 horas e 3 minutos, agora 18 horas do dia 18 do 4 de 2025. Dia 18 do 4 de 2025, 17 e 3 minutos. E agora estamos a 36 minutos e 22 segundos dessa live. 36 minutos e 22 segundos dessa live. Esse é o primeiro ponto que atingia e descompensava a pressão do escolhido de Deus. O escolhido de Deus, Jair Messias Bolsonaro, porque ele é escolhido de Deus. Mas a briga espiritual existe. A segunda coisa. Algo espiritual queria paralisar as pernas dele. Algo espiritual muito forte queria paralisar a perna dele, como se fosse um AVC ou uma trombose. Como se fosse um AVC, uma trombose. E o Senhor dizia, a ti, Reginaldo, só cabe divulgar esta live e pedir orações. E fiquem atentos o que vai sair depois das 24 horas, o que pode sair de 24, 48 horas depois. E eles irão saber que essa briga não é física, ela é espiritual. Era algo tentando atingir as pernas, como se desse uma AVC, uma trombose nele. Porque foram pagos muito dinheiro. Foram pagos, mas muito dinheiro que você não tem noção. Foram reunidos de várias partes da nação brasileira e até mesmo de fora, de outros países, pessoas que fizessem esse tipo de trabalho. E os seus níveis espiritual da maldade eram maiores um do que o outro. Eram grandes. E é necessário a igreja ser unida. A terceira e última, para que também tocasse na próstata do presidente Jair Messias Bolsonaro, para que houvesse um começo de algum tipo de problema na próstata. Então são três coisas. Eu vou repetir a pressão para que houvesse uma alteração na pressão do presidente Bolsonaro por trabalho de magia negra pesadíssima. Um AVC ou uma trombose para paralisar ele ali e ele não voltar mais às ruas. Para ele não voltar mais às ruas. E em terceiro, uma possível problema na próstata. Nada disso está relatado aos olhos nu da nação brasileira, de sites, blogs e a imprensa, do que está sendo falado aqui nesse exato momento. Mas pode ser que você escutem nas últimas 48 horas. Nós oramos para que isso não aconteça, mas Deus determina a nação brasileira. Cada um, procure 1000. E os líderes espirituais cristãos dessa nação, procure as suas comunidades, quem amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um escolhido de Deus, que procure e convoque uma oração em jejum para toda a nação, assim como Esté fez com o rei Assuero, lá no castelo de Suzã. Assim como Esté fez com o rei Assuero no castelo de Suzã. É necessário que isso aconteça. Quando eu vi aquilo, logicamente eu me preocupei. E o Espírito de Deus disse, fala tão somente na live e diga que eu, o Senhor, estou exigindo, não estou pedindo, que os líderes espirituais dessa nação cristã façam uma proclamação de oração e de jejum de forma imediata, correndo. Não é uma pessoa, não é duas isoladas, não é três isoladas, são os líderes da qual eu coloquei sob liderança de cada comunidade. Convoco os evangélicos, em pesos, católicos, espíritas, todas as pessoas que amam a vida deste homem, para que todos façam orações, súplicas, porque a guerra espiritual está travada. A guerra espiritual está travada. E para que ele não passe por essas situações que você acabou de citar, para que ele não passe por essas situações que você acabou de falar nesse exato momento. Para que ele não passe. É as orações dele. Se o meu povo quis se chamar pelo meu nome, você sabe.
se humilhar, se arrepender e buscar o Senhor, eu ouvirei dos altos. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não tenho contato com ninguém. E não é o meu intuito ter contato. O meu intuito só é passar nas coisas espirituais. Fazer com que vocês fiscalizem. Talvez alguém vai fiscalizar, vai olhar as datas e vai dizer, tem tudo a ver isso aqui. Tudo tem a ver isso aqui. E aí vai passar a dar credibilidade à voz do Espírito Santo de Deus que me usa. Porque eu sou usado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu pudesse chegar a enviar a Michele Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, se eles assistissem isso aqui, para que eles pudessem dizer assim, vamos proclamar, vamos chamar os líderes que nós conhecemos, as pessoas espirituais que nós conhecemos, e vamos proclamar isso que Deus disse, Deus exigiu. Eu não estou falando que Deus pediu. Pediu uma coisa, exigiu outra. Deus exigiu que fizesse. Toda a nação. Não convoca todos para ir para a Vila Paulista, para Copacabana. Todas as nações orar por ele, para que ele não passe por isso. Eu estou apenas uma pessoa que estou transmitindo a você um sonho profético de uma reunião, de uma assembleia espiritual que eu tive. Agora, se isso acontecer, espero que não aconteça, em 24 ou 48 horas, qualquer boletim médico, a partir desta data, 18/4/2025, eu comecei a live, era 16 horas. Está com 43 minutos e 40 segundos que eu comecei essa live. 43 minutos e 40 segundos. A hora são 17h10 agora. 17h10 do dia 18/4/2025. Vocês entendem? Se amanhã, com 24 horas, 48 horas, sair isso, é porque não foram ouvidos e atendido à exigência de Deus. De qualquer forma, de qualquer maneira, Deus, no seu tempo, irá conduzi-lo novamente. Mas pode ser que não ele se livre de passar por todo o sofrimento que ele está passando. Ele é o escolhido de Deus. Eu oro, eu me consagro, eu oro por ele, me consagro de jejum. Assim como a parte espiritual me pede o Espírito de Deus. Mas eu sou um. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. Você já pensou? Pega todos os líderes espirituais e suas comunidades. Faz uma ordem. Nós proclamamos por ordem de Deus, através de um profeta por nome Reginaldo Rolim. Se não quiserem fazer, tudo bem, fique tranquilo. A minha parte eu fiz. Eu vim aqui falar. Mas se porventura acontecer o que eu vi nesta assembleia espiritual, a culpa não será minha. Porque eu repassei o que eu vi. A culpa será de quem ouviu, cresceu, empinou o nariz e não quis fazer. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Eu vou encerrar dizendo. Depois de tudo isso, o Bolsonaro vai sair do leito do hospital ao tempo certo de Deus. Ele vai sair do leito do hospital ao tempo certo de Deus, mais maduro, mais bem trabalhado espiritualmente. E pode ter certeza, ele já não vai mais fazer as coisas que ele vinha fazendo antes. Porque Deus vai convencer ele no leito. Os anjos do Senhor vai convencer ele no leito. Para quando ele sair do hospital, ele ficar mais reservado. Tanto cuidado com a sua alimentação, com a sua segurança, e estar mais guardado. Sabe por quê? Porque Deus irá convencer ele. Dentro do teu lar, dentro da tua casa, você só vai sentar. Quem vai vencer a batalha por você, já inicia Bolsonaro. O Espírito de Deus vai dizer, sou eu. E ele vai sair do leito do hospital totalmente convencido, onde ninguém é capaz de convencer ele. Ninguém é capaz de convencer. Mas o Espírito Santo de Deus vai convencer ele. Ele vai ficar paradinho, porque Deus vai vencer. E aí, nesta peleja não tereis que pelejar, porque quem pelejará por você é o Senhor Jeová. Eu disse aquilo que o espiritual, o Espírito de Deus, me determinou que eu dissesse. Amo cada um de vocês entre Jesus. Se eu pudesse fazer isso aqui, chegar a Michele Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, faria. Até para que os mesmos tirem suas conclusões.
os mesmos tirem suas conclusões. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro e a sua família, pois ele é um escolhido de Deus. Ele é o escolhido de Deus. E Deus vai provar que ele é o escolhido de Deus. E toda a nação brasileira. Deus proteja e guarde o presidente Jair Messias Bolsonaro e os anjos do Senhor acampem ao redor daquele homem e que verdadeiramente todos escutem a voz do Espírito Santo de Deus através de um escolhido aqui na terra, de um vaso de Deus, a minha pessoa, servo de Deus em primeiro lugar, profeta Reginaldo Rolim, apóstolo Reginaldo Rolim. Que Deus abençoe poderosamente. Nós estamos levantando campanhas de consagração e jejum, oração pela vida do presidente. E os anjos do Senhor acampam ao redor dele. Mas nós iremos fazer a nossa parte. O Brasil está sendo liberto. Acompanhe os fatos e acontecimentos que você vai entender e vai ver, vai compreender o que o espiritual está fazendo no território nacional brasileiro. Meu Deus, é coisa linda. E o que o espiritual decreta, a terra não tem poder de anular. Que Deus abençoe. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.